A graça e a paz do Senhor Jesus. Nós vamos orar. Eu gostaria que você se juntasse em família agora, nesse momento. Se puder, dê a mão para quem está do seu lado aí, ou se junte mesmo. E nós vamos orar ao Senhor. Pedir a Ele que nos abençoe, pedir a Ele, em nome, nos alimente, nos console. Em nome de Jesus. Esse é o momento de estarmos juntos, de estarmos focados, de estarmos diante da presença do Senhor. Quer seja no templo, quer seja em casa. Como as circunstâncias nos propiciam estar em casa nesse momento, ou mais em casa do que em qualquer outro lugar, eu gostaria que nesse momento nós fizéssemos juntos uma oração. Em nome de Jesus. Senhor Deus Todo-Poderoso, nos colocamos mais uma vez em Tua presença, Senhor. Ó Deus, e pedimos a Ti a Tua misericórdia, a Tua graça. Pedimos a Ti, meu Deus, que o Senhor nos sustente, ou continue nos sustentando, continue sustentando a Tua obra, a Tua igreja, continue sustentando as famílias, Senhor. Ó Deus, o casamento, continue sustentando os filhos, a saúde, em nome de Jesus. Eu peço a Ti nessa hora, meu Deus, nada somos sem o Senhor, nada somos sem a Tua direção, nada somos sem a Tua estabilidade, Senhor, nada somos. Eu peço a Ti nessa hora que o Senhor venha visitar nesse momento aquelas pessoas que estão enfermas, as pessoas, meu Deus, que estão aflitas, as pessoas que estão angustiadas nesse momento, seja enfermidade física, seja enfermidade emocional, psicológica, que nesse momento Teu Santo Espírito, Senhor, visite essa pessoa onde quer que ela esteja, que o Teu Santo Espírito, Senhor, possa curá-la, que o Teu Santo Espírito possa confortá-la. Ó Deus, nós Te pedimos nessa hora e cremos que o Senhor, Deus, está em todos os lugares. Nós cremos que o Senhor é poderoso para realizar a Tua obra, não apenas dentro do contexto do templo, dentro do contexto da igreja, mas em qualquer lugar. E eu peço a Ti nessa hora, Jesus, eu peço ao Senhor, Deus, por essa pessoa que talvez esteja pensando seriamente em dar cabo à sua vida. Ó Deus, essa pessoa que tem pensado seriamente em cometer atos, Senhor, cometer coisas que não agradam ao Senhor, eu peço a Ti, Jesus, visite-o agora, que ela saiba, Senhor, que o Senhor, Deus, se preocupa, que o Senhor a ama, que o Senhor o ama, em nome de Jesus. Que nessa hora, Deus, nós possamos aprender mais da Tua palavra, possamos aprender mais daquilo que o Senhor tem para nós, que nós possamos, Senhor, nos atentarmos à Tua voz, que nenhuma falta de atenção, ou que nenhum empecilho tire a nossa atenção, em nome de Jesus, mas que nessa hora, Senhor, nós possamos aprender, que nós possamos nos focar, que nós possamos absorver tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, hoje será uma noite diferente, um momento especial, porque nós nos focaremos exclusivamente no estudo da palavra de Deus, nas Escrituras Sagradas. Então eu gostaria que você colocasse a sua Bíblia, tivesse em mãos a sua Bíblia, se pudesse, uma caneta, um papel para que você anotasse, para que você caminhasse junto comigo aqui nas Escrituras, para a gente aprender mais um pouco daquilo que Deus tem para nós. No domingo passado nós aprendemos acerca de Deus, que o nosso Deus é um Deus pródigo, que Ele externa o seu amor, a sua graça, as suas misericórdias de maneira esbanjadora, de maneira incalculável, de maneira ilimitada. A sua graça, quando é exposta, quando é derramada, Ele o faz de maneira intensa, de maneira ilimitada, de tal modo que nós nos sentimos constrangidos quando impactados por essa graça, porque de fato não merecemos.
De fato, nós nos conhecemos e sabemos o quão miseráveis nós somos. Nós sabemos o quão terríveis somos. E aí, quando Deus vem todo misericordioso, amoroso, nos mostrando que a graça dele é intensa e se derrama de maneira intensa, não há outra coisa dentro do nosso coração senão nos constranger diante dessa graça. Foi justamente isso que nós observamos no domingo passado sobre o Deus pródigo. Percebemos na parábola do filho pródigo, ou na parábola dos 2 filhos perdidos, que havia um pai que, diante desses 2 filhos, que nós chamamos de o pecador amoral e o pecador moralista, diante dessas 2 figuras, desses 2 personagens, há um pai que derrama da sua graça, derrama da sua misericórdia, porque o mesmo pai que recebe e acolhe o pecador, o filho perdido, que se foi, que o afrontou, que o humilhou, mas voltou para ele, é o mesmo pai que vai acolher também o filho mais velho que ficou lá fora. Então o foco da parábola é o pai, porque não se trata apenas dos 2 filhos, se trata de um Deus pródigo, de um pai que esbanja graça, e essa graça é incalculável. E quando a gente olha para a parábola do filho perdido, dos 2 filhos perdidos, a gente vai perceber que o que Jesus está mostrando para nós, que tanto aqueles que pensam que não são nada diante de Deus e reconhecem a sua miséria e reconhecem o seu pecado, quanto aqueles que se acham autossuficientes, se acham merecedores de algum tipo de recompensa da parte de Deus, ambos, tanto o amoral quanto o legalista religioso, ambos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas uma vez que nós falamos do filho pródigo, hoje eu quero especificamente trazer um outro ângulo acerca de Deus, para que a gente possa absorver e conhecer mais Deus. Nós estamos diante não apenas de um Deus pródigo, mas de um Deus que eu quero chamar aqui de subversivo. Preste atenção. Hoje eu quero trazer outro ângulo acerca de Deus. Ele não é apenas pródigo, ele é um Deus subversivo. E a subversão de Deus não é no sentido de incitação à desordem, não é aquela no sentido de desobediência às autoridades e estabelecimento da anarquia, não. A subversão de Deus não é aquela entendida nos termos das ideologias políticas e sociais e revolucionárias que se enxerga no decorrer da história. Não é nesse sentido que Deus é subversivo. Quando a gente olha para a história, a gente vai perceber uma tentativa violenta e cruel o tempo inteiro dos regimes totalitários que matam e que destroem pelo poder. Esse é um exemplo de subversão que não pode ser comparado com o tipo de subversão que a gente enxerga em Deus, principalmente no Deus encarnado, em Jesus Cristo. Esse é um tipo de subversão totalmente diferente do tipo de subversão do reino. Um dos significados de subversão é a destruição e a transformação da ordem estabelecida. E quando afirmamos que Deus é subversivo, usamos o termo nesse sentido. E eu quero que você preste muita atenção nisso. Porque quando o pecado entra na humanidade, quando no Éden o ser humano desobedece a Deus, todas as coisas são invertidas. O pecado inverteu a ordem da vida.
A queda no Éden deu uma direção contrária ao ser humano. De modo que a compreensão que se tem sobre justiça, sobre amor, sobre poder, sobre solidariedade, sobre governo, sobre espiritualidade, estão por conta do pecado no Éden e de suas decorrências e de suas implicações. Por conta de tudo isso, toda essa concepção da vida foi invertida. A lógica do mundo é radicalmente diferente da lógica do reino. O nosso Deus é subversivo pelo fato de contrariar essa ordem, pelo fato de contrariar essa perspectiva. E mais, não apenas de contrariar essa ordem, essa perspectiva, mas proporcionar os meios necessários para que tudo seja ajustado, para que tudo seja consertado, redirecionado, para que aquilo que foi invertido por conta do pecado volte para o lugar. É isso que eu chamo de subversão da parte de Deus. O nosso Deus é subversivo porque sua mensagem é subversiva. A mensagem de Deus, desde o início, lá em Gênesis, desde o princípio, desde quando ele começa a se revelar para o homem, a mensagem é uma mensagem que contraria o status quo do homem. É uma mensagem que contraria os interesses egoístas do coração. É uma mensagem que afronta o ego. É uma mensagem subversiva porque é inversamente diferente do modo de pensar do homem natural. Quando a gente percebe a maneira, não apenas as profecias, não apenas a revelação verbal, mas quando Jesus se encarna e quando Jesus entra no contexto da humanidade, a gente percebe que até nessa forma houve um modo subversivo de Deus tratar as coisas e cumprir o seu plano de redenção. Há um escritor famoso, o mesmo que escreveu as Crônicas de Nárnia. Talvez você deve conhecer essa literatura, ou porque leu o livro, ou porque assistiu a um dos filmes. C.S. Lewis, ele vai dizer uma coisa muito interessante em um dos seus livros. Ele diz assim: o cristianismo é a história de como um rei, por direito, desembarcou disfarçado em sua terra e nos chama a tomar parte numa grande campanha de sabotagem. Olha só que coisa interessante, ou que ponto interessante. C.S. Lewis olha para o cristianismo como um cristianismo subversivo, porque é um rei que desembarca disfarçado em sua terra e convoca pessoas, convoca seus súditos para uma campanha de sabotagem. C.S. Lewis mostra que nós, como cristãos, como igreja, estamos numa grande campanha de sabotagem, onde os valores de um reino radicalmente diferente precisam ser introjetados, precisam ser evidenciados, precisam ser enxergados com clareza nesse mundo de trevas. É isso que C.S. Lewis está dizendo. O que ele está dizendo é que Deus não apenas nos sela para o céu, mas nos convoca para uma batalha aqui e agora. Isso que nós precisamos compreender. A palavra de Deus vai nos dizer que nós não somos do mundo, pertencemos a um outro reino, mas só que nós estamos no mundo. Nós estamos no mundo, mas não somos dele. E é interessante quando a gente nota essa verdade na vida, por exemplo, de Daniel e dos seus amigos. Daniel e os seus amigos foram levados cativos pelo rei Nabucodonosor, e eles vivem no palácio, moram no palácio, estão inseridos
no palácio, mas só que eles não se submetem a participar dos manjares do rei. Preste atenção nisso. Eles estão inseridos no mundo, mas eles não participam e eles não querem se submeter ao modo de vida do mundo, porque eles sabem e eles sabiam que eles pertencem a um outro reino. Eles pertencem a um outro reino. Eles estavam inseridos na cultura, mas não se deixaram absorver pela cultura. Eles estavam inseridos no mundo, mas eles não faziam parte do complô sistêmico do mundo. Eles viviam, de certa maneira, de maneira subversiva, porque eles entendiam que o reino deles não era aquele, era outro. Era mais poderoso, no qual Deus era o seu rei. Então vamos lá. Quando a gente pensa nessa questão de estar inserido, mas não assimilar aquilo que o mundo nos dita, o mundo nos propõe, eu, como forma de ilustração, penso, por exemplo, em aquele pozinho de suco. Não é? Você já comprou aquele Tang e você já jogou o Tang ali na água e mexeu bem. O que acontece com aquele pozinho? Ele é absorvido de tal maneira pela água que não há mais distinção. A água fica colorida e não tem como mais fazer distinção, não tem como mais separar aquilo. Agora, você já observou aquele chazinho que você compra e que tem um sachêzinho, e quando você coloca na água, o mesmo processo acontece, só que há a possibilidade de você tirar o sachê e de você tirar o chá que estava dentro do sachê, ainda que ele foi inserido na água e de alguma maneira causou uma transformação na água. O primeiro processo é a assimilação, coisa que tem acontecido com muitos crentes que estão no mundo, mas não se sentem participantes do reino, e aí assimilam muitos assuntos, assimilam muitas relações com um sistema mundano, com um sistema contrário a Deus, e eles começam a viver de acordo com aquilo que o mundo dita, de acordo com aquilo que o mundo determina. E aí não há nem transformação neles e nem transformação através deles. Mas no outro exemplo, há a inserção e uma transformação. Significa que nós precisamos ser mais como os sachês de chá do que com os pozinhos de suco, diante da realidade do mundo. E é isso mesmo, olha só o que diz João, capítulo 15. Eu vou ler o texto aqui. João, capítulo 15, versículo 18, diz assim: se o mundo odeia vocês, saibam que antes de odiar vocês, odiou a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas vocês não são do mundo. Pelo contrário, eu dele os escolhi, e por isso o mundo odeia vocês. Olha só o que o próprio Jesus diz para os seus discípulos. O que Jesus diz para os seus discípulos é que nesse ambiente em que nós, os discípulos dele, estamos inseridos, nesse ambiente nós precisamos entender que fomos postos ali para evidenciar um reino diferente, para sabotar a maneira do reino de Deus, o sistema, para sermos subversivos, como Deus é subversivo em sua mensagem. E daqui a pouco a gente vê de que maneira Deus é subversivo.
Mas olha só o ponto, aqui no versículo 18 e 19, que Jesus diz para os discípulos: ei, preste atenção, vocês estão aí, mas vocês pertencem a um reino diferente, precisam ter estilo de vida diferente, um modo de pensar diferente, um modo de se comportar diferente, um modo de enxergar a vida diferente, porque o reino de vocês é outro. O reino de vocês é outro. E o interessante é que quando a gente lê em Mateus capítulo 5, a gente vai ver que Jesus nos conclama a sermos transformadores ou agentes de transformação nesse ambiente. Sal e luz. Sal da terra e luz do mundo. Ser sal e ser luz implica em entender a responsabilidade de transformar o ambiente, de mudar o ambiente, de fazer alguma coisa pelo reino, de cumprir um propósito de transformação. Deus nos chama para sermos subversivos à maneira do reino, sob a ética do reino, com a justiça do reino, sob o padrão do reino. E Ele só nos chama para sermos subversivos, porque Ele foi subversivo. Paulo, lá em Romanos, capítulo 12, versículo 2, vai dizer o seguinte: e não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que Paulo está dizendo para nós? O que Paulo está mostrando é que não apenas devemos ser pessoas que não se amoldam ao sistema e pensamento mundano. Nós devemos ser pessoas que não apenas se omitem de fazer determinadas coisas. Pessoas que se omitem de realizar e de pensar determinadas coisas. O que Paulo está dizendo é que nós precisamos não apenas recuar diante do mundo, mas nós precisamos avançar com a proposta de transformação de um reino que nós experimentamos, de um reino que nós conhecemos, de um reino que nós vivemos e que sabemos que é real. É isso que Paulo está dizendo. Mas sede transformados pela renovação das vossas mentes. Transformação aqui dentro. Mas para não ficar apenas no campo teórico, mas para que a gente possa transformar o nosso ambiente, transformar a nossa realidade, mudar. Transformação, mudança, tudo isso deve acontecer sob a lógica do reino de Deus e não sob a lógica do mundo. Sob a lógica da subversão de um Deus subversivo e não sob a lógica de um mundo que nos chama a nos conformar a ele. Então qual é o meu objetivo nessa noite? Trazendo alguns textos para reflexão. Meu objetivo é caminhar por esses textos para mostrar a natureza dessa subversão de Deus e o chamado dele para que nós sejamos, à sua maneira, subversivos. Eu quero abrir com os irmãos a Bíblia em Mateus capítulo 2. Nós vamos ler alguns textos nessa noite. Eu gostaria que você acompanhasse mesmo em sua casa, abrindo a Bíblia, lendo, marcando. Observem bem. Alguns detalhes, algumas observaçõezinhas aqui do capítulo 2 de Mateus. A gente sabe que os evangelhos foram escritos com propósitos diferentes, ou para atingir pessoas diferentes. Mateus, por exemplo, escreve o seu evangelho para atingir um público, para atingir os judeus.
É por isso que em Mateus, ou no Evangelho segundo Mateus, você vai encontrar muitas referências, ou demasiadas referências ao Antigo Testamento. Você vai ver muitas provas do Antigo Testamento para provar argumentos, para provar o que Jesus fez, o que Jesus falou, o que aconteceu, e que prova que ele é o Messias, que ele é o Filho de Deus. Então você vai ver muitas referências ao Antigo Testamento, porque Mateus, o Evangelho de Mateus, foi escrito especificamente ou inicialmente para os judeus, para o público judaico. Marcos já escreve o seu Evangelho para os romanos, para o público romano. Tanto é que você não vai ver em Marcos uma genealogia, porque não era importante para os romanos. O que você vai enxergar em Marcos, por exemplo, é muita ação de Jesus e pouco discurso de Jesus. Enquanto em Mateus você vai ver muito discurso, o Sermão do Monte, por exemplo, de maneira extensiva, do capítulo 5 até o capítulo 7. Lá em Marcos você vai ver pouco isso, mas você vai ver muita ação. E Marcos mostrando muita ação de Jesus e dos seus discípulos. Lucas já escreve para um outro público, escreve para os gregos. Aí você vai notar nos escritos de Lucas muitas referências explicativas para os gregos sobre o que aconteceu, e ele faz uma investigação acurada sobre tudo que aconteceu e sobre aquilo que eles ouviam falar. Ele foi lá, pesquisou, o propósito foi escrever para os gregos. E João, que escreve muito tempo depois, escreve o seu evangelho universalmente, apontando ou descrevendo um Deus que está além de humano. Tanto é que a primeira coisa que você vai ver no evangelho de João não é uma genealogia a partir de Davi ou a partir de Judá, não. O que você vai ver é Jesus como o Verbo de Deus que se encarna. Mas por que é interessante isso? Porque quando a gente lê o capítulo 2 de Mateus, nós vamos perceber alguns detalhes nesse sentido. Vamos ler primeiro e aí a gente vai anotando alguns detalhes aqui. Lembrando que estamos falando sobre subversão de Deus, ou um Deus subversivo. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, eu leio o capítulo 2, versículo 1 de Mateus. Nos dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou alarmado e com ele toda a Jerusalém. Então Herodes convocou todos os principais sacerdotes e escribas do povo e lhes perguntou onde o Cristo deveria nascer. Eles responderam: em Belém da Judéia, porque assim está escrito por meio do profeta. E aqui há uma citação bíblica. E você, Belém, terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais de Judá, porque de você sairá o guia que apacentará o meu povo Israel. Preste atenção aqui nesses primeiros 6 versículos. O que está acontecendo? O texto vai deixar claro para nós que toda essa movimentação aconteceu nos tempos do rei Herodes. O rei Herodes foi um rei déspota da Judéia, foi um rei pomposo, foi um rei que, dentre outras coisas, matava os próprios parentes quando sentia que esses parentes o ameaçavam. Era alguém que vivia uma vida luxuosa, em detrimento da pobreza da população, em detrimento da miséria em que se encontravam as pessoas no seu círculo. O rei Herodes era um rei
que sempre causava dissensões pelo poder. Esse era o rei Herodes. O rei Herodes, ele foi designado como um rei pelo imperador romano, porque nesse tempo, para a gente se situar, Roma dominava sobre muitas nações, inclusive sobre Israel. Ou seja, Israel, no contexto em que Jesus nasce, estava sob o jugo de Roma, era escrava de Roma. E Herodes era o rei da Judéia, ele sendo um idumeu. Agora olha só o que acontece. Presta atenção no rei Herodes, porque o rei Herodes aqui nesse texto vai mostrar esse sistema mundano de pensamento. O rei Herodes aqui nesse texto, juntamente com os religiosos, vão mostrar o tipo de pensamento sistêmico, tanto da religião quanto político e econômico do mundo. E esse rei Herodes que oprimia o povo, esse rei Herodes que manipulava a religião, esse rei Herodes que entrava em conluio político só para se manter no poder, que matava para se manter no poder, que oprimia para mostrar poder, esse mesmo rei Herodes, ele recebe uma comitiva. O texto diz que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém. Olha só o que está acontecendo. Na tradição, principalmente católica, as pessoas inclusive deram nomes e dizem a quantidade desses magos. E que não eram magos apenas, eram reis. Quem é que nunca ouviu falar sobre os 3 reis magos? E aí as pessoas inclusive falam o nome desses reis. Mas o texto não fala nada nem sobre nome, nem sobre a quantidade de pessoas que estavam nessa comitiva. E por que, pastor, algumas pessoas falam que são 3? Porque eles deram 3 presentes, mas não significa necessariamente que o presente foi de um mago, o outro presente de outro e de outro. E aí 3 reis magos deram 3 presentes, um cada um. Essa é uma interpretação errônea. Mas o fato é que esses magos, que não eram magos no sentido que nós entendemos hoje, eles eram astrólogos ou astrônomos. Eram pessoas que liam as estrelas e eram pessoas do Oriente, eram não judeus. E eles saíram muitos quilômetros de distância porque viram os sinais e provavelmente eles se depararam com as escrituras do Antigo Testamento lá na terra deles, e eles creram que a estrela no céu era o sinal que mostrava que o Messias, o Cristo, tinha chegado. E eles se deslocaram da sua cidade, do Oriente, para Jerusalém, para adorar esse rei. Porque eles criam na promessa, porque eles acreditaram nas profecias, e eles saíram de determinado lugar, se deslocaram do Oriente para Jerusalém, para conhecer e adorar o rei dos judeus. Mas quando eles chegam e se aproximam de Herodes, quem é Herodes? Herodes era o rei da Judéia. Ele era designado e conhecido, inclusive, como o rei dos judeus. Agora imagine o rei dos judeus, Herodes, recebendo uma comitiva de mais ou menos de 3 a 12 pessoas que saíram do Oriente para Jerusalém, para conhecer um suposto rei dos judeus que nasceria naquele tempo. E aí o texto no versículo 2 diz que eles perguntaram para Herodes: onde está o recém-nascido rei dos judeus?
porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. E aí, quando o rei ouviu isso, o rei se alarmou, se perturbou, porque ele já estava sendo ameaçado, ou se sentia ameaçado pelos próprios parentes. Então chega alguém de fora e quer conhecer um suposto rei dos judeus. Ele ficou alarmado, de maneira que ele chama os sacerdotes, os principais sacerdotes, membros não apenas da religião, mas da política da cidade, os escribas, conhecedores das escrituras antigas, e pergunta para eles, e faz uma pergunta para eles interessante: onde o Cristo deveria nascer? Por que é interessante essa pergunta? Em primeiro lugar, porque tanto Herodes, quanto os magos, quanto os sacerdotes e os escribas, eles sabiam da existência de uma promessa antiga, de que o Cristo, o Messias, viria. De que chegaria o tempo em que o Messias prometido por Deus no Antigo Testamento, através de diversos profetas, de diversos sinais, ele viria e ele destruiria os poderosos, e ele se lançaria para fazer justiça. Esses homens sabiam, todos sabiam. Quando lemos Lucas, capítulo 1 e 2, a gente vai ver algumas movimentações de pessoas que esperavam a chegada do Messias. E eles oravam por essa chegada. E eles clamavam ao Senhor para que o Messias voltasse logo, para que houvesse justiça e para que houvesse libertação daquela opressão em que eles estavam vivendo em miséria. E aqui no capítulo 2, o texto diz que Herodes, os escribas e sacerdotes, eles começam a indagar, eles começam a falar sobre o Cristo, sobre o Messias. E a resposta daqueles homens, dos entendidos das Escrituras, foi uma citação bíblica. Eles responderam: em Belém da Judéia, porque assim está escrito por meio dos profetas, ou do profeta. E você, Belém, terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais de Judá, porque de você sairá o guia que apacentará o meu povo Israel. Então observe só o que acontece quando se ouve falar na chegada do Messias, na chegada do Rei dos Judeus, na chegada do Cristo. Houve um abalo no sistema, houve um apavoro, um alarme, não apenas em relação ao rei Herodes, mas o texto diz que toda Jerusalém, porque, observem bem, quando nós lemos em Atos dos Apóstolos, o Gamaliel argumentando sobre a estabilidade do cristianismo, ele vai dizer o seguinte: olha só, surgiram dois revolucionários, duas pessoas no passado que se levantaram dizendo que eram os Messias, e o que aconteceu com eles? Eles morreram, e os 400 homens que os seguiram, ou seguiam, eles se dispersaram. Então pode acontecer a mesma coisa em relação ao cristianismo. A esses discípulos, é o que Gamaliel fala juntamente, ou quando se reúne com os principais sacerdotes. Observe, tempos passados, antes da vinda de Jesus, houve algumas revoluções na história. Pessoas que se diziam os Messias chegaram na história, mas só que com uma perspectiva e com uma proposta de metodologia do sistema, de acabar com essa
a agressividade de Roma, de acabar com o sistema romano, de acabar e se libertarem através da violência, através do ódio, através da luta, através da revolução, através de bomba, através de espada. E o que acontece? Eles morreram. Não era bem isso que, de fato, o Messias viria trazer. Mas no versículo 7, o texto diz assim: com isto Herodes, tendo chamado os magos para uma reunião secreta, perguntou-lhes sobre o tempo exato em que a estrela havia aparecido. E enviando-os a Belém, disse-lhes: vão e busquem informações precisas a respeito do menino. E quando o tiverem encontrado, avisem-me, para eu também ir a adorá-lo. O que eu quero que você perceba aqui é qual a maneira de lidar com as pessoas, de lidar com justiça, de lidar com poder do mundo. E você vai enxergar em Herodes e nos escribas e nos sacerdotes, os principais sacerdotes, você vai enxergar enganação, você vai enxergar opressão, você vai enxergar violência, você vai enxergar metodologia de manipulação, engano, egocentrismo, assassinato, malignidade. Você vai enxergar Herodes fazendo do outro um objeto para o seu interesse. Essas são as características do sistema do mundo. Essas são as metodologias que às vezes até mesmo os sistemas do mundo usam para subverter alguma coisa. E aí ele engana, ou ele manipula, ou ele tenta manipular os magos e chama em secreto e diz assim: quando vocês acharem o Messias, quando vocês, depois de terem seguido a estrela e encontrarem o menino, o rei dos judeus, me avisem. Vocês voltem, passem por aqui e me avisem, porque eu quero também adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, os magos partiram, e eis que a estrela que viram no oriente ia adiante deles, até que chegando, parou sobre onde o menino estava. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. E tendo sido avisados por Deus em sonho para não voltarem à presença de Herodes, os magos seguiram por outro caminho para a sua terra. Observem só a subversão de Deus. Olha só o que Deus faz. Quando a primeira coisa que a gente entende, ou que a gente vê aqui, da subversão de Deus, é o fato de Deus escolher, ali no capítulo 1, versículo 18, um adolescente para gerar o Messias. É interessante que a expectativa sobre a vinda do Messias de todas aquelas pessoas, e você vai perceber isso em todo o Evangelho, em toda a Bíblia. A perspectiva era que viesse um Messias poderoso, que nascido do palácio, nascido de família real, nascido da riqueza, e que chegasse já com toda a pompa, e mudasse, transformasse todas as coisas através do poder bélico, através da opressão, através de força, através de poder militar, através de ajuntamento, através de uma revolução feita por mãos. Essa era a perspectiva da maioria dos judeus, de que quando o Messias viesse, esse Messias não apenas seria um mestre, mas seria um político, seria um militar. Vocês se lembram, por exemplo, quando os dois irmãos, eles se aproximam da mãe
Tiago e João, eles se aproximam da mãe e diz assim: mãe, vai lá e pede para Jesus os melhores lugares para a gente. Que a gente se assente diante dele, uma à direita e outro à esquerda. Que a gente tenha a prioridade ao lado de Jesus. E aí Jesus ensina para aqueles discípulos ali naquele momento que o método subversivo do reino não era de alcançar o poder através de força, mas através do serviço. Não através da pompa, mas através da humildade. Porque a coisa estava se invertendo agora. O reino de Deus estava invertendo as coisas. E era tudo ao contrário aquilo que o mundo pensava. Porque se Herodes agiu com poder e com força e com violência, inclusive vocês viram aqui nos textos expostos, nos versículos expostos, mandando matar todos os meninos de Belém. Se você percebe essa manipulação e esse método pelo poder, Jesus ensina para os discípulos que estavam pensando a maneira do mundo, que eles deveriam, para ser o primeiro, eles deveriam ser os últimos. Eles deveriam, ao invés de serem servidos, eles deveriam servir. E quando a gente vê aqui no capítulo 1 de Mateus, a gente vai ver um Deus que é gerado numa adolescente chamada Maria, um Deus que nasce numa família humilde, um Deus que nasce numa manjedoura, um Deus que passa pelo processo da vida, a maneira de qualquer judeu comum, a maneira de qualquer judeu comum, um galileu, alguém que nasce e que mora no interior do interior de uma pequena cidade. Esse é o Messias. Esse é o rei dos judeus. Esse é o Messias, esse é o rei dos judeus. Olha só a subversão de Deus. Um Deus que subverte a ordem. Um Deus que faz com que a loucura e o escândalo, como visto por judeus e por gregos, fossem o seu poder de fato. Porque o poder do Evangelho, ou o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, diz Paulo. Uns o chamam de loucura, outros o chamam de escândalo. Mas aí Paulo diz, não, ele é poder de Deus, ainda que vocês não compreendem, ainda que está tudo ao contrário, ainda que é subversivo demais. E Deus entra em cena novamente, encaminhando aqueles magos para distante de Herodes, porque ele sabia muito bem dos intentos de Herodes. E depois que os magos foram embora, versículo 13, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José e disse, levante-se, tome o menino e a sua mãe e fuja para o Egito. Fique por lá até que eu avise você, porque Herodes há de procurar o menino para matá-lo. E levantando-se José, tomou de noite o menino e a sua mãe e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta, do Egito chamei o meu filho. Pensa bem no poder desse Messias. Ele tinha tanto poder que quando é questionado por Pôncio Pilatos, ele diz o seguinte para Pôncio Pilatos, olha, o meu reino não é deste mundo, porque se o meu reino fosse desse mundo, os meus súditos estariam aqui para me proteger. E mais, eu convocaria os exércitos celestiais para acabar com tudo isso, ou eu mesmo o faria no estalar de dedos, porque quem era Jesus, Todo-Poderoso, mas o método subversivo dele é diferente.
Enquanto o método subversivo do mundo é através da violência, da opressão, do medo, o método subversivo do reino para minar esse sistema, para aplacar esse sistema, não é outro senão o serviço, a solidariedade, a humildade, a dependência de Deus, o amor abnegado. É por isso que Jesus diz: não amem apenas aqueles que te amam, amem até mesmo seus inimigos. Isso é subversão, porque o nosso coração natural quer retaliar. O nosso coração natural, e isso se evidencia no mundo, isso se evidencia de nação contra nação, isso se evidencia de político contra político, porque está impregnado no coração. Aí o que Jesus vem trazer como lição e subversão da mensagem é: o meu método não é diferente. O meu método é que vocês amem até mesmo os seus inimigos. Porque se vence o mal com o bem. Então, meus irmãos, quando nós somos atacados, somos perseguidos, somos injuriados, quando nós somos oprimidos, quando as pessoas nos escolhem como alvos de palavras ofensivas, Jesus nos ensina a sermos subversivos em relação àquelas pessoas. E como é a subversão do mundo? É retaliar e acabar com essas vidas. Mas qual é a retaliação ou a subversão do reino? A subversão do reino é amar essas pessoas. A subversão do reino é se sacrificar pelo outro. Enquanto o reino de Herodes preza pelo poder, preza pela opressão, preza pelo luxo, preza pelo dinheiro, preza pelo status, preza por estar lá em cima, pelo status. Enquanto o reino de Herodes é um reino que preza pela enganação, só para ter vantagem, pela manipulação, pela objetização do outro, só para suprir os seus desejos, as suas carências, usando o outro como objeto. O reino de Deus subverte tudo isso. E Deus é um Deus que subverte tudo isso. Porque diante dos soldados, diante do cuspe dos soldados, diante da humilhação dos soldados e do povo, da multidão que ouviu Jesus, da multidão que experimentou do pão que ele multiplicou, diante de todos eles, o que Jesus fala para eles, ou para Deus em relação a eles é: Senhor, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Eles não enxergaram ainda o reino. Meus irmãos, Deus nos convocou para sermos subversivos, ou subversivos nesse sentido. Nós precisamos deixar claro o reino de Deus. Amar como Jesus amou. Perdoar como Jesus perdoou. Porque quando nós cumprimos à risca aquilo que Jesus nos ensina e nos diz na palavra dele, você sabe o que vai acontecer? Esse sistema podre, esse sistema mundano podre, esse modo de pensar podre, ele vai ser atacado. Mas não atacado de uma maneira como a gente tem visto hoje em dia, de evangélico em relação, por exemplo, ao movimento homossexual, LGBTQ, de evangélico em relação ao movimento feminista, de evangélico em relação a tantos outros movimentos e pensamentos que têm surgido. O nosso modo de subversão em relação a tantos assuntos e tantas propostas e tantas ideias erradas nesse mundo como estes que eu citei, não é outro senão através da verdade, não apenas proclamada, mas da verdade vivida, da verdade externada, do amor externado, da solidariedade. Eu pergunto para você, e nós já estamos encerrando, eu pergunto para você,
Que tipo de vida você como cristão tem tido? E que tipo de mudança as pessoas têm usufruído ao seu redor? Que tipo de transformação você tem causado no seu ambiente? Se nós somos cristãos e nós fomos chamados para sabotar o sistema, a maneira do reino, se nós fomos convocados para imitar o Deus subversivo, que veio, nos deu a proposta, cumpriu todas as coisas por nós para vivermos como Ele e vivermos para Ele, e vivermos a maneira da justiça dEle, da ética dEle, a maneira de comportamento dEle, porque em fazendo isso, as pessoas à nossa volta mudam, as pessoas à nossa volta podem ser transformadas, o nosso ambiente é transformado quando essas coisas acontecem. Ah, pastor, mas de que maneira é transformada? Em primeiro lugar, as pessoas vão ter a clareza de que o tipo de reino que você professa e vive é um reino radicalmente diferente do reino nesse mundo, ou desse mundo. E as pessoas verão, as pessoas enxergarão a diferença, e as pessoas compararão o tipo de justiça, as pessoas compararão quem ama ou não, as pessoas, inclusive, em comparando, dirão, mas espera aí, que tipo de cristão é aquele? Porque, meus irmãos, tem muita gente que vive uma caricatura do Evangelho, uma caricatura da igreja, uma caricatura do Evangelho, uma caricatura de Cristo, de tal maneira que é quando as pessoas, elas se escandalizam, ou quando as pessoas que não têm vínculo com o cristianismo, elas olham e não desejam estar, elas não desejam estar mais porque se tem oferecido ou se tem mostrado uma caricatura do Evangelho. Mas quando nós vivemos o Evangelho, a verdade é externada. E essa verdade e esse amor causam dois tipos de reações. A primeira reação é óbvia. É a mesma reação que o rei Herodes teve. A mesma reação que os sacerdotes e escribas tiveram. Quais são elas? Primeiro, o rei Herodes teve ódio, porque em vindo um novo rei com uma nova proposta, ele seria extirpado do trono. E o nosso ego não quer perder o trono. As pessoas não querem perder o domínio de si mesmos. E quando o Evangelho chega, elas têm essa opção de odiarem tanto o Evangelho, que eles não querem nem saber de evangélico, de mensagem, de igreja, não querem saber de nada, porque querem carregar a culpa de fazerem aquilo que eles sabem que está errado. Mas aí tem a segunda coisa que é possível fazer com o Messias, ou com a possibilidade da chegada do Messias, ou da realidade do Messias. Qual é? Aquilo que os principais sacerdotes e escribas fizeram. O que eles fizeram? Eles foram indiferentes. Eles que em toda a história esperaram pelo Messias. Eles que sabiam nas Escrituras mais do que Herodes que um Messias viria e mudaria radicalmente o mundo e as coisas do mundo. Eles, o que eles fizeram? Eles foram indiferentes, de tal maneira que quando os magos foram encontrar-se com o rei dos judeus, o menino que nasceu, você não vê resquício nenhum de nenhum escriba, de nenhum principal sacerdote indo com eles. Porque se eles de fato acreditassem que o Messias estava às portas, o que eles tinham feito? Eles que conheciam as Escrituras, eles que conheciam o Antigo Testamento inteiro, o que eles deveriam fazer? Nós vamos com vocês, porque é isso que nós estamos esperando há muito tempo. Mas eles não fizeram. Enquanto Herodes foi odioso e opressor
em relação à mensagem. Os sacerdotes e escribas foram indiferentes em relação à mensagem. Mas nós devemos ser como os magos, que saíram e se deslocaram da sua cidade para servir e adorar e presentear o Cristo, o Messias, crendo nas Escrituras Sagradas, observando e estando atento aos sinais daquilo que Deus estava fazendo no mundo, porque Deus começou a mobilizar as coisas para mostrar Jesus. Inclusive o universo inteiro foi mobilizado para mostrar Jesus. E aqueles homens entenderam o sinal, olharam para a estrela e foram em direção ao Rei dos Judeus, que é único digno de adoração aqui. Em outro momento nós vamos falar sobre os outros aspectos da subversão de Deus, as características da subversão de Deus. Mas por hora, nós vamos ficar com esse texto e comparar, e ter noção dessa comparação entre o reino de Herodes, que simboliza o sistema do mundo, com seu modo de pensar, com suas cosmovisões, com suas perspectivas, com suas intenções, e o Cristo, o Messias, com um novo reino, com a nova proposta de reino, buscando, e isso está sendo feito, subverter a ordem mundana através dos seus filhos, nós, a igreja. Que eu possa ter conseguido expressar ou explicar aquilo que esse texto nos fala ou nos falou de forma abundante. Mas antes eu quero orar por você. Senhor Deus, falar sobre a subversividade ou a subversão do Senhor é algo impressionante, porque nós estamos no reino, nós pertencemos ao reino, nós estamos nesse mundo, mas nós não somos do mundo. Ó Deus, o modo de atuação do Senhor Jesus é radicalmente diferente daquilo que as pessoas esperavam que o Messias fizesse, daquilo que as pessoas pensavam que o Messias faria. Porque o Senhor não veio como um líder político, um líder religioso, um líder que prezaria pela economia. Não, o Senhor veio com a proposta de um reino totalmente outro, de um reino eterno, de um reino que é muito mais poderoso, que está muito além do tipo de reino que nós temos aqui nesse mundo, do tipo de sistema que nós temos aqui nesse mundo. Ó Deus, e o teu método, a tua forma, não é outro senão através do amor abnegado, do sacrifício, ó Deus, da solidariedade e da dependência do Pai. Ó Deus, do prezar pelo próximo, ainda que o próximo seja marginalizado, seja, Deus, pobre, porque o que o Senhor disse ali no capítulo 5 é que bem-aventurados são os pobres de justiça, porque deles será o reino de Deus. Ó Deus Todo-Poderoso, nos ensine, Senhor, a viver a subversão do reino. Nos ensine, Senhor, porque é radicalmente diferente do modo como o mundo pensa. Que nós possamos, meu Deus, ter facilidade em perdoar as pessoas, porque quando compreendemos o que o teu reino estabelece como ética, o teu reino estabelece como pensamento, como, ó Deus, comportamento, a gente vai entender que é subversivo, que é diferente do modo como a gente aprendeu a fazer, do modo como a gente aprendeu a pensar, do modo como a gente aprendeu no decurso da nossa vida. Ó Deus, eu peço a Ti nessa hora, Deus, nos ensine, nos instrua, para que nós, assim como o Senhor foi, deixando a Tua glória para se fazer homem, vivendo como qualquer um de nós na fragilidade humana, cumprindo a justiça da maneira mais humana possível.
ó Deus, se submetendo à humilhação, tendo em si todo o poder divino, tendo em si, Deus, porque Tu és Deus, todo o poder para destruir qualquer um. Mas o Senhor, ou aprove ao Senhor se dar, aprove ao Senhor partilhar, aprove ao Senhor, meu Deus, inclusive se irá no momento certo, ali naquele templo. Aprove ao Senhor subverter o sistema de cerimônias, o sistema de religiosismo, o sistema, ó Deus, ritualístico, para mostrar que uma coisa só basta: o Teu sangue, o Teu sacrifício, a Tua vida, o Teu nome. Que nós possamos descansar no Senhor e, como o Senhor, sermos subversivos, em nome de Jesus. Que Deus possa abençoar a sua vida e que você possa meditar a semana inteira nessa palavra. Nós temos um Deus subversivo e que nós sejamos crentes subversivos. Entenda, você não vai sair fazendo revolução, porque a subversão não é nos moldes ideológicos ou partidários, é nos moldes do Evangelho de Cristo e das palavras de Cristo, do reino de Deus. Em nome de Jesus. Deus abençoe você e até domingo na nossa transmissão. Amém.